Capítulo 362, cercado por 6 seitas. Tradução, Cyber-revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Lin Ming, eu vou matar você. Mia Junhui estava queimando de raiva por causa da vergonha que ele passou. Ele segurou a longa espada em sua mão, uma camada de luz roxa cobrindo a lâmina. Seu corpo inteiro emitiu um brilho azul, ele estava prestes a liberar toda a sua força. Lin Ming estava calmo como antes. Ele segurou a lança pesada profunda e suave em suas mãos, esperando que Mia Junhui viesse. Basta! Neste momento, o mestre do Vale da Tempestade falou com uma tossida fria. Uma derrota é uma derrota, recue. O acúmulo de verdadeira essência de Mia Junhui foi interrompido pela tossida fria do mestre do Vale da Tempestade. Com o rosto avermelhado, ele argumentou, não querendo aceitar esse resultado, honorável mestre da seita, eu simplesmente subestimei o inimigo. Ainda não usei a arte da conversão do vento e ainda tenho o conceito de vento. Cale a boca. O mestre do Vale da Tempestade finalmente ficou com raiva. Um jovem de 18 anos que desafia um jovem de 16 anos e que é enviado voando para trás com um único ataque já é bastante vergonhoso e ainda assim você ainda tem a cara para dar uma desculpa. Aprecie-se e saia do caminho, você está me envergonhando nesse palco. Mia Junhui engoliu em seco e então olhou para Lin Ming com um ódio amargo em seus olhos quando ele desceu humilhado. Garoto, você espere. Eu definitivamente retornarei o favor um dia. Antes que Mia Junhui deixasse o palco, ele enviou a Lin Ming uma sinistra transmissão de som de verdadeira essência. Quando ele lutou há um momento, ele não usou a arte da conversão do vento ou o conceito de vento. Em sua pressa, ele nem mesmo convocou completamente sua verdadeira essência. Em sua própria autoconfiança tola, ele se hipnotizou pensando que nunca poderia perder para Lin Ming e essa foi a razão de sua perda repentina e imediata. Só pensar nisso fez com que Mia Junhui se sentisse um pouco melhor. Ele havia perdido a partida de hoje de uma forma muito miserável, ele nem sequer tinha rosto algum. Se ele não tirasse algum raciocínio de um lugar, teria um efeito importante em seu futuro cultivo marcial e confiança. Lin Ming não se preocupou em responder. Contra um idiota como Mia Junhui, não há motivo para se incomodar. O que ele estava mais preocupado era quem tinha estimulado Mia Junhui e Zhou Xiaolin a lidar com ele. Esse garoto. Yan Fong cerrou os dentes abaixo do palco. A força de combate de Lin Ming era secundária. Era o talento de Lin Ming que era muito aterrorizante. Mia Junhui era um discípulo de núcleo do Vale da Tempestade e seu talento podia ser colocado em torno do alcance médio superior de todos os discípulos de núcleo, mas ele foi realmente varrido por um único golpe de lança de Lin Ming. Embora Mia Junhui tenha dito que subestimou o inimigo e não usou sua força completa, Lin Ming também usou sua força completa. Isso significava que o talento de Lin Ming era, pelo menos, do nível de Mu Jingshan e Mu Xiaoqing. Talvez ele os tenha ultrapassado. Em outros 2 ou 3 anos, Lin Ming se tornaria o segundo Mu Jingshan. Isso fez com que Yan Fong tivesse um sentimento de profunda crise. Ele tinha uma provável chance de ser uma das pessoas capazes de entrar no salão principal da antiga Fênix do Reino Místico da Divina Fênix. Mas se Lin Ming estivesse junto, então suas chances de ser selecionado seriam bastante reduzidas. Quando Lin Ming caminhou para fora do palco, Zhang Zhen ficou atordoado. Quando Lin Ming se sentou, ele engoliu e disse, Grande irmão Lin, você é realmente feroz. Grande irmão Lin. Lin Ming tinha uma expressão jocosa. Mas quando se encontrava com um indivíduo verdadeiramente surpreendente, como Mu Jingshan, a princesa Fogo do Sol e assim por diante, Zhang Zhen perderia toda a sua natureza orgulhosa e arrogância. Se essa pessoa fosse ainda mais surpreendente, como Mu Qianyu ou Mu Bingyun, então Zhang Zhen chegaria até mesmo a adorar. Quanto mais alto o cultivo era, mais eles entenderiam o quão aterradores eram essas pessoas.
Irmão Lin, você é tão forte. Você acha que pode vencer contra aquela garota Zhou Xiaolin? Perguntou Zhang Zhen enquanto esfregava as mãos. Parecia que ele tinha colocado sua derrota para aquela garota em seu coração. Lin Ming riu. Você quer que eu a desafie e ganhe algum crédito para você? Zhang Zhen sorriu, um pouco envergonhado. Eu apenas acho que essa garotinha é um pouco desenfreada. Mais cedo, Zhang Zhen assumiu narcisisticamente que Zhou Xiaolin o desafiou no palco, porque ela se importava com ele. Mas depois que ele foi ao palco, ele foi derrotado em um piscar de olhos. Finalmente, Zhang Zhen entendeu que a razão pela qual a garota o tinha chamado era especialmente para vencê-lo. Isso prejudicou muito a autoestima de Zhang Zhen. Lin Ming disse, não se preocupe com Zhou Xiaolin. Mesmo que eu não me incomode com ela, ela me desafiará. Ah! Lin Ming não falou mais. Ele olhou para Zhou Xiaolin e sorriu. Ela estava sorrindo impacientemente para ele e seus olhos tinham uma provocação maliciosa. Essa garota, ela definitivamente não era alguém com quem era fácil de lidar. Embora Lin Ming tenha enviado Mia Junhui voando para trás com um único golpe de lança, ele não olhou de cima para as 7 grandes seitas da região dos 5 elementos. Normalmente, uma seita de 4º grau teria cerca de 10 discípulos diretos e até mais discípulos de núcleo. Mia Junhui era apenas um discípulo de núcleo classificado no meio entre seus iguais e entre os discípulos do Vale da Tempestade ele está entre os 20 melhores ou mais. A diferença entre o primeiro discípulo e o 20º discípulo era enorme. Por exemplo, pegando como exemplo a seita do Vale dos 7 Mistérios, o segundo e terceiro lugar da reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios eram Jiangbao e Unimugubuyu, e o 11º lugar era Fang Qi. A diferença em suas forças era evidente. Mas, o status de Mia Junhui no Vale da Tempestade era ainda menor que o do Fang Qi na seita do Vale dos 7 Mistérios. Lin Ming não olhava de cima para Zhou Xiaolin por causa de Mia Junhui, mesmo que ela tivesse apenas 17 anos. Neste momento, uma voz ressoou na orelha de Lin Ming, era uma transmissão de som de verdadeira essência de Mu Qianyu. Bom trabalho! Mas não seja tão impaciente da próxima vez. Antes de descobrir a força do seu oponente, apenas tenha uma luta constante com eles. Lin Ming seguiu a voz e olhou para Mu Qianyu, vendo um sorriso feliz tocando seus lábios. Ele respondeu, não se preocupe. Esse Mia Junhui era muito grosseiro, eu só queria dar uma pequena lição nele. Se ele derrotou Mia Junhui de acordo com regras e conduta, então, mesmo que ele tenha cuspido sangue não significaria muito. Para um artista marcial, ser ferido era um evento normal. Depois de se recuperar na cama por alguns dias e tomar algumas pílulas, eles estariam cheios de energia novamente. Mas, se ele varresse a imagem de seu oponente e atingisse sua confiança, este era o método mais vicioso que deixava uma marca em seu coração. Esta era a única maneira para Lin Ming se sentir melhor. Mu Qianyu sabia que a razão pela qual Lin Ming colocou Mia Junhui em um estado tão miserável era por causa daquelas palavras afirmando que ele se prostituiu para se tornar um discípulo de núcleo da Ilha da Divina Fênix. Não só essas palavras caluniavam Lin Ming, mas também caluniaram a pura reputação de Mu Qianyu. Lin Ming provavelmente fez tudo isso como meio de vingar sua honra. Pensando nisso, Mu Qianyu sorriu e não disse mais nada. Depois dessa luta há um momento, a expressão de Mu Yuan ficou finalmente um pouco melhor. Lin Ming realmente não a decepcionou, não seria um problema para ele entrar no topo dos talentos do grau 2. Se esta geração da Ilha da Divina Fênix pudesse ter um trio com Mu Jingshan, Mu Xiaoqing e Lin Ming os apoiando, isso realmente seria um evento de sorte. Enquanto a velha senhora Yuang estava pensando nisso, ela acidentalmente vislumbrou o brilhante sorriso de Lei Jingtian e sua expressão escureceu. Essa velha raposa. Ela odiava o sorriso de Lei Jingtian que parecia pensar que ele tinha tudo ao seu alcance. Alguns dias atrás, na mesa de negociação, esse velho a estava bloqueando a cada passo. Poderia este velho ter algo em que ele pode contar?
As partidas no palco continuaram. Desde a luta de Lin Ming e Mia Junhui, ninguém mais competiu com suas habilidades ou técnicas. Agora, todos que estavam no palco estavam envolvidos em batalhas de verdade. Discípulo de núcleo do Vale da Tempestade, Zhang Lin, desafia os jovens heróis da Ilha da Divina Fênix. Alguém se atreve a competir comigo? No centro do palco, um jovem com uma túnica verde falou claramente enquanto segurava duas espadas nas mãos. Ele estava em terceiro lugar no Vale da Tempestade. Os artistas marciais da Ilha da Divina Fênix tinham expressões muito feias. Normalmente, neste tipo de competição nos banquetes, além de discípulos que se desafiavam, era um caso normal para algumas seitas desafiarem outras seitas. A Ilha da Divina Fênix desafiaria as seitas da região dos 5 elementos, mas as seitas da região dos 5 elementos também se desafiariam entre elas mesmas. Por exemplo, Montanha Sino de Ouro, Seita Pico do Trovão e Seita Fogo do Sol também competiriam umas contra as outras. No entanto, o que aconteceu continuamente foi que as seitas da região dos 5 elementos se reuniram hoje para desafiar a Ilha da Divina Fênix. Agora, esse Zhang Lin já falou palavras que ele estava visando a Ilha da Divina Fênix. A Ilha da Divina Fênix era forte, mas ela era absolutamente incapaz de enfrentar sozinha as 6 outras seitas. O Ahong da Ilha da Divina Fênix, por favor, me aconselhe. Uma jovem de vermelho saltou no palco. Ela era classificada em quinto entre os discípulos de núcleo da Ilha da Divina Fênix, e era quase igual a Zhang Lin em termos de força. Após o início da partida, Zhang Lin não se escondeu. Ele usou imediatamente o principal método de cultivo do Vale da Tempestade, o arte da conversão do vento. Estava claro que ele iria ir com tudo desde o início. O Ahong cerrou os dentes e usou a crônica divina proibida do pássaro vermilion com determinação. Ela já percebeu que seria uma batalha difícil e mesmo que ela ganhasse, ela teria que fazer usando todos os esforços possíveis e seria impossível para ela lutar de novo em pouco tempo. As verdadeiras essências colidirão e o vento e o fogo girarão juntos no palco. Uma formidável onda de verdadeira essência surgiu, arremessando várias mesas próximas. Um ancião da Ilha da Divina Fênix, que era experiente em formações de matrizes, se moveu e enviou vários símbolos de matriz com as mãos, confinando todas as terríveis ondas de verdadeira essência dentro do palco. Depois que os dois indivíduos trocaram dezenas de movimentos, o Ahong finalmente derrotou Zhang Lin por uma pequena vantagem. Mas, ela já havia sido forçada ao limite. Minha técnica é inferior, eu admito a derrota. Zhang Lin juntou as mãos em seu peito e depois desceu do palco. Embora o Ahong tenha ganhado, sua aparência estava muito pálida. Ela não conseguiria restaurar sua energia em um curto período de tempo e ela já podia ver que a Zhou Xiaolin da seita Pico do Trovão estava se coçando por uma briga. Ela obviamente estava planejando ir ao palco e os que ela desafiaria provavelmente seriam discípulos da Ilha da Divina Fênix. O quinto discípulo da Ilha da Divina Fênix pode ser comparável ao terceiro discípulo de núcleo das seitas da região dos 5 elementos. Mas 1 contra 6 era o mesmo que 6 contra 18. Se isso continuasse, a Ilha da Divina Fênix poderia chegar a uma situação em que ninguém poderia entrar no palco. Grande irmão Lin, aquela garota está pensando em ir ao palco. Zhang Zhen tinha olhos afiados, ele já notou a intenção maliciosa no sorriso diabólico de Zhou Xiaolin. Milímetro. Ela esperou de propósito algum tempo para eu descansar e restaurar minha condição, e assim não pareceria errado para ela me desafiar. Lin Ming sorriu indiferentemente. A verdade era que ele realmente não usou nenhuma energia na batalha contra Mia Junhui. Mesmo que ele consumisse uma grande quantidade de energia, ele conseguia se recuperar rapidamente. Em termos de capacidade de recuperação, Lin Ming tinha confiança absoluta em si mesmo.
Depois de entrar no pagode do feiticeiro, sua vitalidade sanguínea era como uma chama furiosa e seu poder de recuperação estava bem acima e além de qualquer artista marcial do mesmo nível. Depois, ele também completou 20% do refinamento medular. Agora, a força de recuperação de Lin Ming estava ainda mais aterrorizante do que antes. Talvez até alguém no reino Xiantian possa não ser capaz de se comparar com Lin Ming em termos de poder de recuperação. Zhou Xiaolin queria dar as declarações de abertura habituais e desafiar alguém ao entrar no palco, mas descobriu que Lin Ming já havia se levantado. Ela sorriu, revelando seus caninos afiados. Então você já sabia?